Santíssimo, que só os sacerdotes usavam na época, e esse cinto vai estar sobre o lombo de Jeremias. Esse cinto, ele também vai ser lançado no rio Eufrates por um período de tempo, e vai ser pego por Jeremias, que vai mostrar para o povo a situação do povo de Judá. Então uma parábola muito interessante do capítulo 13 de Jeremias, que como não vai ter amanhã, sexta-feira, com a permissão do nosso pastor, nós estaremos estudando sobre esse assunto. Amém, pessoal? Toda a mocidade na próxima sexta-feira. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, irmãos, que diz assim, eu vou ler o texto para a gente ter noção do assunto que vai ser ensinado na noite deste dia. Capítulo 11, versículo 17, a partir do versículo 17 diz assim, Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tem de vós, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém, irmãos? Irmãos, a ceia do Senhor, irmãos, é uma ordenância instituída por Jesus Cristo. Ela deve ser praticada pela igreja, todas as vezes ela deve ser praticada pela igreja. O pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Ele não se transubstanciam, como ensina a Igreja Católica, e nem consubstanciam, como pensava Lutero.
Cristo, irmãos, está presente na ceia espiritualmente e não fisicamente. Então, meus irmãos, há 4 verdades essenciais da fé cristã que devemos praticar todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. E o primeiro dela, irmãos, é participar, devemos olhar, uma vez conhecendo essas verdades, para trás. Devemos dar uma olhada para trás. Olha o que diz o versículo 26, irmãos. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebeste do cálice, anunciai a morte do Senhor. A cruz de Cristo, irmãos, é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem cruz de Cristo. Ele ordenou que a sua igreja relembrasse não os seus milagres, mas a sua morte. Não o seu nascimento, mas a sua paixão. Então, devemos nos lembrar por que ele morreu, como ele morreu e por que ele morreu. Jesus, irmãos, transformou a cruz, o mais horrendo patíbulo de tortura, no principal símbolo de vitória. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente. Na cruz, ele desbancou os principados e potestades. Na cruz, meus irmãos, Cristo redimiu-nos para Deus. Então a cruz, irmãos, não foi um acidente, mas uma agenda traçada na eternidade. Não é o que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, irmão, não olhou para a cruz como uma derrota, não, mas como um momento culminante do seu ministério. A cruz era o palco da sua glorificação e da mais alta exaltação do Pai, que é o que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Então devemos olhar para trás, refletirmos o que ele fez por nós. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua morte, a sua vida. Na sua morte ele triunfou sobre a morte, matando a morte e triunfando sobre ela e abrindo para nós um luminoso caminho da imortalidade. Você, irmãos, é livre. Porque Cristo morreu pelos seus pecados, para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas nós não só devemos olhar para trás, mas olharmos para frente. A segunda vinda de Cristo. Olha a parte B do versículo 26, irmãos. Anunciar a morte do Senhor até que venha. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal tem feito tantos estragos. Não somos desse mundo. Nascemos de cima, do alto, de Deus, do Espírito. Nosso lar não é aqui. Nossa pátria não está aqui. Nossa herança não está aqui. Em breve, irmão, Jesus voltará para nos levar para a casa do Pai, para o seu reino de luz. Nosso destino é o céu. Nossa pátria está no céu. É para lá que iremos e reinaremos com Cristo para sempre. E sempre, e sempre. A igreja, irmãos, é a comunidade da esperança. Sempre que ela se reúne para celebrar a ceia do Senhor, se levanta na ponta dos pés e olha com expectativa para a sua linda e gloriosa herança que lhe será entregue em sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo se manifestar, irmão, nós o veremos como Ele é. Então, a promessa se tornará em realidade bendita. Veremos Jesus face a face e receberemos a coroa da vida e desfrutaremos das bem-aventuranças eternas e pisaremos em rua de ouro. Na verdade, irmão, o que Deus tem preparado para nós transcende a imaginação humana. Pois nenhum olho viu, nenhum ouvido se ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ser glorioso, irmãos. Vai ser maravilhoso.
vai ser eterno. Viveremos em plenitude de graça, de amor, de bondade, cheios do poder dele. Em um corpo glorioso, poderoso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Essa é a alegria do cristão. Esse é o deleite do cristão. Isso precisa ser o prazer do cristão, irmãos. Terceiro lugar. Se olhamos para trás, a morte de Cristo, olhamos para frente, a segunda vinda de Cristo, devemos olhar para dentro. O autoexame. Olha o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Meus irmãos, não somos juízes dos outros. Nós temos uma facilidade enorme de julgar os outros. Não somos juízes dos outros. Devemos examinar a nós mesmos. Se examinarmos com mais exatidão a nossa própria vida, não teremos tempo para investigar as vidas dos outros. Os fariseus, irmãos, os fariseus, eles eram complacentes consigo mesmo e condescendentes com os outros. Eles olhavam o cisco nos outros, mas não enxergavam uma trave em seus próprios olhos. Paulo diz também, irmão, que não devemos fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas fugimos do pecado por causa da ceia do Senhor. E a ordem bíblica é: examine-se e coma. Não é para examinar e não comer, é examinar e comer. Há dois perigos, irmãos, quanto ao autoexame. Dois perigos quanto ao autoexame. O primeiro dele é a autocomplacência. O que quer dizer isso, José Luiz, na palavra mais simples? É a atitude de tratar a nós mesmos com demasiada frouxidão. É a tentativa de desculparmos a nós mesmos e justificar os nossos próprios erros. Esse é o perigo de fazer vista grossa ao pecado e eximirmos de culpa. É o perigo, irmão, de ter uma visão equivocada de nós mesmos, como dos fariseus que diziam. Lembra dos fariseus de Lucas 18 e 11? Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse pecador. A igreja de Laodiceia tinha um conceito de si mesma além da verdade. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus, que sonda os corações, diz: e tu nem sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O perigo, irmãos, que é apresentado aqui, é que essa igreja ela achava que ela era rica, e na verdade ela era pobre, miserável, cego e nu. Mas no versículo 20, e aqui é uma coisa muito séria, porque no versículo 20 Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aonde está o perigo? O perigo, irmãos, de estarmos na igreja e Jesus não está nela. Esse é o grande perigo de estarmos aqui dentro e ele lá fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e serei com ele e ele comigo. Não dá, meus irmãos, para estar na igreja, sendo Cristo o ausente da minha e da sua vida.
Não dá para viver uma vida cheia aqui, aparente, se Ele não está aqui. Ele é o centro da nossa vida, irmãos. Ele precisa ser o centro da igreja, porque Ele é o centro do universo, Ele é o centro da história, Ele é o centro das escrituras, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida. Precisa ser. Precisa ser. O segundo perigo quanto ao autoexame, irmãos, é a autocondenação. Essa é a atitude daqueles que vivem mergulhado no profundo desespero espiritual, de autoflagelação espiritual, sem jamais descansar na graça de Deus, sem jamais tomar posse do perdão divino. Meus irmãos, você não pode estar aqui sentado, reunido nesta noite tão gloriosa, em um momento festivo, na presença de Deus, achando que você está com a mente machucada. Se você está com a mente machucada porque alguém te machucou, porque você ofendeu alguém, perdoa-lhes. Olha com seu irmão com um olhar de amor, e olha para ele com o olhar de Cristo, e perdoa-lhes. Seja ele a alegria sua, no sentar, no levantar, no sair. É isso mesmo, você tem que ter prazer de estar do lado do seu irmão. Você faz parte do mesmo corpo que tem Cristo como cabeça. Você vai morar no mesmo céu. Percebe, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Como é que está a nossa vida, irmãos? Como é que está a nossa vida? Em quarto lugar, participar da ceia, nós devemos olhar para trás, para frente, para dentro e, por último, ao redor. Olha o que é que Paulo diz no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Na igreja de Corinto, irmãos, havia grupos e partidos. Está lá no capítulo 1, versículo 12. Eles, meu pastor, se reuniam no mesmo lugar, mas não com o mesmo sentimento. Havia disputa entre eles. Os ricos humilhavam os pobres. Na refeição que tomavam antes da ceia do Senhor, os ricos se refestelavam em seus banquetes e comiam a ponto de chegar em embriaguez, enquanto os pobres passavam fome. Deixa eu clarear aqui. É como que os irmãos aqui reúnem. Aqui nós temos o nosso irmão que é o nosso churrasqueiro. E ele convida a igreja a participar, mas cada um dos irmãos trouxesse 1 quilo. Isso não é coisa nova, irmãos. Isso é antiguíssimo. E aí os irmãos se reuniam, mas tinha alguns irmãos que não tinham condições e dependia daquela comida que era levado para os irmãos. E era o conhecido como a festa ágape, a festa do amor. Mas de ágape não tinha nada. Os irmãos que amavam os irmãos mais pobres, comia e embriagava os ricos, e os pobres passavam fome. E Paulo diz: não tende vós comida em casa? Louvai-vos-eis, porque quando vós reunis,
Um come e o outro embriaga-se. Não tem de vós casa para comer? Porque vocês participam da ceia, envergonham os seus irmãos, e depois daquela festa de embriaguez, vocês iam para a ceia. Louvar-vos-eis por isso? Eu não vos louvo. Paulo não tinha nenhuma alegria em ver o que os irmãos estavam fazendo. Não dá, irmãos, para a gente viver uma vida divorciada dos relacionamentos. Que era o que estava acontecendo na festa ágape. Meus irmãos, não pode existir acepções, de pessoas na igreja de Cristo. Somos um só corpo. Reunimos-nos como família de Deus, irmãos em Cristo. O amor deve ser o elo que nos une. Na ceia do Senhor, irmãos, reunimos-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Na ceia do Senhor, os céus e a terra se tocam. Aqui, irmão, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos reunidos na sua presença, comungando, participando. É uma festa. E eu quero finalizar, irmãos, com 3 pontos importantes. Há 3 perigos em relação à ceia do Senhor que precisamos evitar. 3 perigos, irmãos, e eu finalizo. E o primeiro dele, irmãos, é participar da ceia sem sem discernimento. Vamos lá para o versículo 27, não vou falar, para não falar coisa errada. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é isso aí. Não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. É o que Paulo diz. Aqui Paulo ele não diz, aqui ele exorta. E aqui ele dá uma exortação. Por isso, irmãos, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Deixa eu explicar esse texto, irmãos. Participar da ceia do Senhor indignamente. Irmãos, a nossa consciência, a nossa dignidade grave bem isso aqui. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Eu explico. Você não era digno de estar aqui. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos sentenciados à morte eterna. Mas Deus, soberano e graciosamente, implantou no nosso coração a semente divina pelo poder do Espírito Santo. E você nasceu de novo, de cima, do alto, de Deus. Você agora tem uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Você não era digno, mas Deus te fez digno. Isso é graça. Que é graça, José Luiz? É Deus dando o que você não merecia. E o que é misericórdia? É Deus não dando o que você merecia. Nós merecíamos o inferno, mas por sua graça e misericórdia estamos aqui e temos a vida eterna. Então veja bem, meus irmãos, se entendemos essas verdades benditas e assentarmos à mesa de forma leviana, irrefletida e despreparada, é comer e beber juízo para si. É comer e beber para a nossa própria condenação.
Precisamos, irmãos, ter discernimento do corpo de Cristo partido na cruz. Não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. Precisamos entender que este lugar foi consagrado a Deus, que o seu corpo é morada dele. Então não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. Segundo lugar, participar da ceia do Senhor sem discernimento. Olha o versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não podemos participar do corpo de Cristo sem discernimento espiritual. Nós precisamos, irmãos, discernir o corpo de Cristo partido na cruz. Ou seja, a obra da redenção em nosso favor. E também discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Que nós temos que discernir como igreja de Cristo o corpo dele, místico de Cristo, que é a igreja. E precisamos discernir o corpo de Cristo partido na cruz, obra da redenção em nosso lugar, em nosso favor. Você é corpo de Cristo, você é morada de Deus. Esse corpo não pode ser contaminado pelo pecado. Percebe, irmãos? A vida da igreja é a vida da sua adoração. Você é um adorador. Você foi chamado por Deus para adorar o seu santo e bendito nome. E você não foi comprado com ouro ou prata, não se foi comprado pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aí, irmãos, a gente fica analisando porque as pessoas, hoje, a morte de Cristo é desprezado. As pessoas menosprezam aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Cristo, irmãos, quando você entende a morte de Cristo, como ela foi, como aconteceu, você não se deixa se ludibriar pelas coisas dessa vida. Não dá. Ele morreu porque o Pai o entregou. Ele morreu porque Ele se entregou. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou no braço do Senhor? Porque foi subindo com um renovo perante Ele. E como o lugar de terra seca não tinha formosura, e olhando nós para Ele não havia formosura. O versículo 5 do capítulo 53, verdadeiramente, Isaías, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si. O capítulo 53 e o versículo 11 de Isaías, a Bíblia diz que Ele derramou a sua alma na morte, triunfou sobre ela ao terceiro dia, ressuscitando no poder de Deus. Você, irmãos, Cristo, Ele morreu pelo seu pecado, mas se Ele só tivesse morrido, a morte dele não passava de uma morte como qualquer um. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive para sempre. Ele reina. Ele tem a chave da morte e do inferno. Para que você tivesse vida, Ele precisou morrer por você.
quando entendemos essas verdades, dá para ficar de braços cruzados, irmãos? Será que você veio aqui hoje só para ouvir mais uma mensagem? Será que você veio hoje aqui só para participar de mais um culto? Não, né, irmãos? Não dá, irmãos. Não dá para reunirmos na presença de Deus e sairmos como está. Se entendemos o sacrifício de Cristo, não dá, irmãos. Irmãos, não dá para viver como está sem a presença de Cristo em nossa vida. Se você entende que Ele morreu, não podemos ficar como está, irmãos. A nossa vida, irmão, está escondida em Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Ele precisa ser o nosso deleite. Ele precisa ser o nosso prazer. Ele é a nossa vida, irmãos. É por Ele que vivemos. Último, eu finalizo. Eu queria, com a permissão do meu pastor, que a igreja se ponhasse de pé. Participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. Olha aqui, irmãos. Olha o versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos. Não podemos, irmãos, ser condescendente, frouxo com nós mesmos, nem complacente com os nossos pecados. Precisamos julgar-nos a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. Precisamos agir com rigor com nós mesmos e com profundo amor e paciência com os nossos irmãos. A igreja, irmãos, precisa ser uma comunidade de amor e perdão antes de ser uma comunidade de celebração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para essas verdades benditas. E que o Espírito Santo de Deus inunda o nosso coração. E ao participarmos dessa gloriosa ceia, lembrando a sua morte e ressurreição, vivamos para Cristo, andamos com Cristo, anelamos a Cristo todos os dias, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em pé mesmo nós já vamos orar.